Olá, está no ar mais uma edição do programa Mandato em Foco, aqui na TV Câmara. Um espaço pensado para que você, cidadão, acompanhe de perto o trabalho de quem representa a nossa cidade aqui no Legislativo Municipal. Hoje recebemos o vereador Júlio Lamin, do União Brasil. No programa de hoje vamos conhecer um pouco da sua trajetória política, as principais leis aprovadas ao longo do seu mandato e as iniciativas voltadas à área da saúde. Seja bem-vindo, vereador. Quero agradecer a Surama e toda a equipe técnica aqui da TV Câmara pelo espaço. Estamos aí disponíveis para conversar sempre com a nossa comunidade. Vereador, para começar, gostaríamos de ouvir um pouco sobre a sua trajetória aqui na Câmara, como tem sido este caminho na vida pública e o que mais motiva o seu trabalho no Legislativo. Bom, a minha vida na política nasce lá pelo ano de 2015, 2016, que eu recebi um convite do antigo Partido Democratas para ajudar a montar o partido aqui na cidade. Era uma agremiação que na época não tinha nem participado das últimas eleições, nem cedido tempo ou lançado uma nominata própria. E nós aceitamos esse desafio e quando chegou no ano de 2020, Surama, o partido se reuniu e solicitou também que eu fosse candidato. Eu fui, não tinha pretensão de ganhar, era como presidente, a gente sabe como funciona a nominata, a gente tem que lançar candidatos e acabei sendo contemplado aí com a confiança do povo rio-grandino. Na época eu tive 1.202 votos, salvo engano, na minha primeira eleição, e eu entrei fazendo um trabalho de independência daquilo que eu acreditava, que eu gostaria de ver nos nossos representantes à época. Eu então tinha uma posição e continuo tendo de muita fiscalização, de controle dos gastos públicos. Eu sempre digo que minha política tenta dar um exemplo do que eu considero ainda importante que o cidadão deseja, que é a eficiência dos nossos políticos. E com isso a gente acabou sendo contemplado com a reeleição, e aí nós já tivemos um salto de votação, na segunda eleição já foi para mais de 1.600 votos, e estamos agora num desafio um pouco diferente, porque eu assumidamente frente a uma gestão do PT do município, eu já tenho que me colocar claramente como opositor. E como oposição, aí sim a gente é muito mais forte na questão da fiscalização, na questão de analisar cada ato desse governo, do qual eu, pessoalmente, não concordo nem com uma vírgula, nenhuma ação, nem com o que pensa, nem com o que projeta, nem com o que faz para o nosso município. E tendo essa posição firme de ser oposição ao PT, é que a gente está aí nesses primeiros 6 meses de 2025, tentando dar a nossa contribuição à nossa cidade. Como tem sido esse diálogo com o Executivo? Eu não tenho diálogo com o Executivo. Não tenho porque eu não aceito o método deles de governarem a cidade, a falta de transparência. Aqui dou um exemplo claro. A nossa prefeita já teve 7 ou 8 viagens e ninguém sabe quanto que ela recebeu de diária até hoje nesses tipos de viagem. Nós não sabemos ainda quem governa a cidade. Toda a matéria da prefeitura aparece 2 deputados. Dizem nos bastidores que a prefeita mal tem decisão sobre a cidade. Enfim, os projetos são sempre, isso não é desse governo, já vinha do anterior também, são sempre mandados de última hora, pouco debatidos, discutidos aqui na nossa Câmara, algo que eu também não concordo. Enfim, tudo que é feito, se tivesse opinião, se compusesse um grupo que estivesse governando a cidade, eu faria frontalmente oposto. Eu não tenho diálogo e também não me procuram, e é até bom que não procurem, porque assim a gente facilita as coisas e eu certamente diria não para qualquer tipo de aproximação, porque não é o que eu acredito e não acho que é o bom para a nossa cidade. Durante o seu mandato, o senhor participou da elaboração e aprovação de diversas leis, vereador. Quais dessas medidas o senhor destaca como mais importantes para a população? Então, como eu posso dizer, Surama, o nosso município, ele, assim como é a política no Brasil, tem um ponto que eu não gosto tanto. Eu não acho que a gente é capaz de medir a qualificação ou quão bom é um político
pelo número de leis que ele faz. Então, por isso que eu sempre tento trabalhar em leis que sejam realmente que tragam algum benefício, algum diferencial à nossa sociedade. Então, a maior parte das minhas leis é voltada, primeiro, para aumentar o poder de fiscalização da população, por isso que a gente tem uma lei importante de transparência das obras públicas. Hoje, graças a uma lei nossa no portal da Prefeitura, qualquer cidadão consegue ver todas as obras do município, o valor que já foi gasto, se ocorreu uma paralisação, qual é o motivo, quem é o fiscal da obra, enfim, isso traz mais independência, assim como também dos veículos municipais, é uma lei minha, que eles têm que ser identificados, tem que ter um número de telefone para que as pessoas possam acompanhar. Na parte da saúde também é lei minha, em relação à transparência dos médicos que estão trabalhando naquele setor. Hoje, em qualquer recepção de qualquer UBS, na UPA, tem a listagem dos médicos que ali se apresentam. E é claro que nós também gostamos de realizar leis que visam proteger parcelas da comunidade que são mais hipossuficientes, que dependem mais dos serviços públicos. E aí nós temos um trabalho feito, por exemplo, em relação à inclusão das crianças autistas, que é a obrigatoriedade da substituição das sirenes, hoje convencionais, que acabam, de certa forma, prejudicando essas crianças por sirenes musicais. Nós temos também uma lei que visa a inclusão nos concursos públicos municipais, que exige ali que seja dados meios para que pessoas com deficiências consigam dar o seu melhor nesses concursos. Enfim, quase sempre que a gente trabalha nesse sentido, ou de fiscalizar, já melhorar o nosso aparato para a fiscalização do executivo, ou ainda concedendo e criando direitos àquelas pessoas que mais precisam. Vereador, o senhor tem se posicionado como defensor de melhorias na saúde pública. De que forma o trabalho da Câmara pode contribuir com a qualificação dos serviços oferecidos à população? Então, a questão da saúde pública, e isso não é também de Rio Grande, nós temos um problema crônico no Brasil, que é o mau uso da verba pública, é o mau uso do dinheiro público. Isso acontece, em primeiro momento, pela questão mais óbvia de quem está dentro da máquina pública, que todo o dinheiro fica lá em Brasília. Nós temos a divisão clara do federalismo de município, estados e União, então todo o dinheiro que é recolhido em impostos vai primeiro para a União, lá em Brasília, e depois retorna. Quando a gente tira a decisão local e passa a ser uma decisão geral lá em Brasília, isso dificulta muito a alocação de recursos, porque é óbvio que um político lá em Brasília não vai saber a realidade de todos os municípios e o que precisa ter cada município. Então, primeiro que a gente já defende a gestão plena no município de Rio Grande, na questão da saúde, para que o município de Rio Grande, sim, pudesse decidir todas as verbas, pudesse gerir todas as vagas de leitos, os exames laboratoriais e clínicos, enfim, de imagem, que ficasse tudo sob ordem do município. E essa é uma pauta que a gente tem que avançar, e é importante que a população tome posse desse debate. Mas, além disso, o papel que nós temos aqui é de fiscalização, e nós estamos debatendo fortemente a questão da saúde ultimamente, Surama, porque agora, no final do ano, a UPA da Junção, que é o maior centro de porta aberta sob responsabilidade do município, aqui estará com uma licitação aberta e irá mudar a sua gestão. A UPA da Junção, apesar de ser do município, explicando para quem está vendo a gente, ela é gerida, ela é passada da sua administração por uma empresa terceirizada. E essa empresa vai continuar ou vai mudar, porque vai ter uma nova licitação. Então é agora que nós temos que ver o que está de ruim na UPA da Junção e exigir que esse governo consiga trazer as melhorias que a população tão ansiosamente aguarda. E lá em específico, Surama, nós temos um problema principalmente de qualificar os médicos que atuam. Nós temos que parar com essa história de botar em UPA médicos recém-formados, médicos que ainda não têm a experiência de uma emergência e urgência, porque é um trabalho completamente diferente, embora eles possam por lei atuar, mas é claro que nós devemos pegar as pessoas que já têm experiência, têm os cursos próprios, têm uma especialização, enfim, esse é um lado. Mas também exigir que essa empresa consiga dar melhores condições de trabalho aos nossos profissionais de saúde. Se a gente for lá na UPA da Junção, vai ver que as acomodações são ruins, enfim, muitas escalas faltam profissionais, então a gente está batendo muito em cima disso,
para que os nossos serviços de urgência e emergência eles sejam qualificados aqui em Rio Grande. Mas fora isso, também temos o cotidiano do nosso trabalho de visita das mais de 30 UBS do município. A gente sempre vai, conversa com os servidores, conversa com a população, para a gente ver no dia a dia, no cotidiano, o que está faltando. Às vezes é um aparelho de telefone que precisa ser trocado, às vezes é um maquinário, como um freezer de vacinas que não está conseguindo ser instalado corretamente, é um ar-condicionado, enfim. Esse trabalho do dia a dia a gente também tem que estar sempre em cima, porque é o papel do vereador ser a voz da comunidade. Nós somos os políticos mais próximos da população. E assim o sendo, nós temos o dever de garantir que os serviços públicos cheguem muito bem na ponta. Muito bem, nós queremos agradecer, gostaríamos que o senhor deixasse uma mensagem aos telespectadores do Mandato em Foco. Olha, o que eu posso deixar é uma mensagem de esperança àqueles que compartilham da visão política mesma que a minha, que nós estamos passando por um momento de um tormento aqui na nossa cidade. Infelizmente, nós vemos que a cidade não vai bem, são diversos setores que estamos precisando de um apoio maior. Nós vemos aí problemas na educação, na saúde, as chuvas trazendo essa preocupação aos moradores com medo de enchente, enfim, todas as questões que estão tornando a vida do Rio Grandino muito tumultuada. Mas nós precisamos ter a esperança que nós que amamos essa terra, que sabemos que vamos viver por ela por muito tempo, que as pessoas que nós amamos também constroem a vida aqui, que não podemos desistir. É com garra, com afinco, com muito trabalho e união que a gente vai conseguir mudar esse quadro, e eu ainda acredito em muito na nossa cidade. Ao vereador Júlio Lamin, obrigada por compartilhar um pouco do seu trabalho conosco aqui no Mandato em Foco. O espaço está sempre aberto para que os vereadores e vereadoras prestem contas e dialoguem com a comunidade. A você que nos acompanha, muito obrigada pela audiência. A gente se encontra no próximo programa com mais um olhar sobre o que acontece no Legislativo Municipal da nossa cidade. Até a próxima.